Fala pessoal, tudo bem com vocês? Jordano Campos aqui no YouTube para a gente conversar sobre um assunto que nos últimos anos tem sido bastante frequente no nosso consultório. Nós estamos falando de próteses faciais. E por que isso tem sido comum? A harmonização de último tempo para cá, ela tem dominado bastante a face de muitos pacientes. No entanto, existe uma característica dentro da harmonização que para alguns pacientes ela não é interessante, que é o quê? É que a duração desses procedimentos, às vezes, ele tem um prazo em média de 1 ou 2 anos, quando a gente fala de preenchedores faciais. Então, para aqueles pacientes que fazem um preenchimento facial de forma recorrente, com o passar dos anos, eles sentem a necessidade de fazer algo mais permanente. E por eles já entenderem aquilo que eles querem, por eles já saberem aquilo que eles vão ter necessidade de mudança, as próteses faciais, elas entram perfeitamente nesses casos. Por quê? Elas são procedimentos, do ponto de vista cirúrgico, pouco invasivos e que muitas vezes a gente consegue ter um resultado bastante satisfatório e permanente. E com próteses que cada vez mais apresentam avanços tecnológicos e que isso daí permite muitas vezes a gente fazer uma customização. O que é isso, Jordano? A prótese ela é feita de forma individualizada para cada paciente. E que o paciente ainda consegue também, junto comigo, ver qual o resultado que ele vai ter e opinar sobre aquilo que ele vai encontrar como resultado. Então, vou trazer para vocês hoje aqui no YouTube alguns casos que justificam justamente isso que a gente está falando. Então me acompanha aqui. Quando a gente fala de próteses faciais, como por exemplo no caso dessa minha paciente, uma paciente adulta jovem que se queixava muito de ter um mento pouco projetado e que ela, de forma corriqueira, passou a realizar os preenchimentos faciais. No entanto, com o passar dos anos, ela gostaria de ter algo mais permanente. Por quê? Segundo ela, quando ela realizava o preenchimento, ela ficava super feliz. Mas quando alguns meses passavam e aquele preenchimento ia embora, essa felicidade ia indo embora também. Então ela ficava muito refém disso daí e ela decidiu fazer algo mais permanente. Então pesquisou e encontrou que realmente as próteses faciais poderiam ajudá-la dessa forma. Então quando a gente vê do ponto de vista aqui 3/4, realmente a falta de projeção, no mento dessa paciente acabava trazendo uma face um pouco desagradável. Mas aí o que é que acontece? Quando a gente foi decidir o planejamento, a gente pôde confeccionar uma prótese de forma individualizada e que ela, neste caso, pôde junto comigo definir qual tamanho fazia sentido para ela. Então a gente aqui planejou uma projeção do mento de 7,5 milímetros. Por ser uma projeção muito acentuada, essa prótese ela foi dividida em 2 próteses. E o que é interessante neste caso? Vocês conseguem ver pelo mapa de cores aí, onde está em vermelho é onde a gente tem a projeção de 7,5. No entanto, essa projeção de 7,5 ela só acontece na área-chave, numa área importante, que é justamente aqui, ó, nessa região central do mento, que é onde a gente vai ter o quê? Deixando o rosto dessa paciente mais triangular. Então, neste caso aí, é uma prótese que ela é feita de forma customizada, que tem esse avanço de 7,5. No entanto, no corpo dela, ele vai afinando e preenchendo também uma área de pré-jaws, que a gente observava que nessa paciente precisava de um preenchimento. Então, olha só, com um único tipo de prótese, a gente pôde resolver 2 problemas aí. Através de uma cirurgia com uma incisão pequena, a gente consegue fazer a inserção dessas próteses e que neste caso essa prótese de forma customizada você consegue observar que ela tem uma adaptação muito significativa. O que isso daí facilita a minha vida durante a inserção. Por quê? Eu não preciso ficar ajustando essa prótese. Essa prótese ela já vem feita para o meu paciente. Eu preciso descolar os tecidos, afastar essa musculatura que fica presa aqui na base da mandíbula e na hora que eu encaixo isso daí, acaba caindo como uma luva. Então essa prótese feita em PMMA sólido, ela é fixada com placas e parafusos de titânio, o que permite que ela tenha uma excelente estabilidade. E é essa estabilidade que vai permitir que não exista alterações ósseas nesse tipo de paciente. Diferente, por exemplo, das próteses de silicone, que são muitas vezes inseridas nessa região, mas que essas próteses elas ficam soltas. E devido à ação muscular do músculo mentoniano comprimindo essa prótese sobre o osso, ela acaba promovendo o quê?
uma deformidade óssea que não é interessante. Então essa paciente, ela consegue ver o resultado dela inicial, que neste caso aí, quando vocês veem um tecido, o mento dela já estava posicionado mais à frente, quando a gente compara com a foto, por exemplo, porque é uma paciente que já fez vários preenchimentos e que agora na prótese, na análise final, isso daí fazia sentido para ela, era como ela gostava. E aí, pessoal, que entra uma coisa muito importante. Quando a gente lida com estética, é importante a gente ter a noção daquilo que o paciente quer, porque muitas vezes aquilo que você acha bonito pode não ser interessante para ele. Então, se você tem ferramentas que podem facilitar a sua comunicação, você e seu paciente, isso te deixa mais assertivo no seu diagnóstico e na execução dos seus tratamentos. Então, aqui a gente pode conversar, batemos o martelo e assim, essa prótese ela vem para vocês entenderem como é que funciona. O cimento cirúrgico ele é colocado nesse dispositivo aqui que a gente chama de mufla, e aí a gente tem o que? A confecção da prótese do lado direito, depois a do lado esquerdo, e a gente consegue fazer isso daí durante o transoperatório e consegue aqui, ó, como vocês podem ver numa imagem, logo após o término da cirurgia, ter uma paciente com uma projeção bem mais favorável desse mento, até mesmo com a melhora do selamento labial que ela apresentava. Essa paciente ela ainda fez um procedimento em conjunto, um procedimento otorrinolaringológico, e também corrigia um pouco a projeção nasal, e que isso daí a gente entrou primeiro, fez essa prótese, depois ela seguiu com esse tratamento. E aqui a gente consegue ver o resultado do antes e depois de 2 meses após a realização da cirurgia. Então realmente é uma melhora estética muito favorável, A paciente tem agora uma relação adequada de lábio, onde antes esse lábio inferior estava posicionado muito para trás. Ela tem agora um mento bem posicionado, um contorno mandibular adequado, e do ponto de vista frontal, a gente conseguiu trazer um equilíbrio para os terços faciais dessa paciente, trazendo para ela um rosto mais definido, um rosto mais de uma mulher empoderada. Então, sem dúvida, as próteses faciais, elas podem fazer isso pelos nossos pacientes. A gente viu um caso de uma simples resolução, tá certo? Uma prótese de mento. Mas quando a gente vai para esse outro caso de um paciente sexo masculino, onde ele se queixava de uma falta de definição da mandíbula como um todo, tanto no ponto de vista de ângulo mandibular, como também do ponto de vista de mento. Então, para esse paciente, quando existe a necessidade de fazer um preenchimento mandibular, a quantidade de ml de ácido hialurônico que precisaria para ser resolvido isso daí, da forma como ele desejava, era muito alto. Além disso, nesse caso, seria um tratamento temporário, porque iria existir a absorção desse produto com o passar do tempo. Então, esse paciente, de cara, ele já procurou algo mais definitivo. Então, ele quis o quê? Chegou para mim e fez: Jordano, eu quero melhorar a definição da minha mandíbula, eu quero deixar ela uma definição melhor. Então, a gente planejou para ele uma combinação de próteses. Próteses no ângulo da mandíbula e também próteses na região mentoniana. Então aqui a gente consegue definir como é que seria essa projeção lateral, Neste caso aí a gente definiu 2 milímetros, que é uma relação que a gente tem do gônio com o zígio, que a gente também avalia. E no caso da região anterior, a gente teve também, a gente consegue ver aí uma projeção vertical direita de 6 milímetros, esquerda também de 6 milímetros, para dar um contorno mandibular. E na projeção anterior a gente consegue ver aí o antes e depois dessa mandíbula bem projetada. E aqui a gente já consegue enxergar como é o resultado desse paciente também 2 meses após a realização do procedimento cirúrgico. Uma mandíbula bem mais desenhada, um mento posicionado de uma forma adequada, fazendo mais sentido agora para a face desse paciente. Então a gente tem o quê? Um comparativo aqui antes e depois de um rosto muito fino, sem definição mandibular, que não é interessante para um homem, para um rosto muito mais marcado agora, do lado direito, como vocês podem ver, e um posicionamento antero-posterior desse mento agora bem mais adequado, deixando ali uma relação labial mais favorável. Então a prótese facial ela consegue fazer isso de uma forma definitiva. E a gente pode fazer ela ainda em combinação com outros procedimentos. Então esse paciente que apresenta deficiência mandibular muito significativa, e é um paciente que apresentava uma classe 2 também dentária, ele foi submetido a uma cirurgia ortognática, um avanço mandibular e um avanço mentoniano, como vocês podem ver aí. No entanto, apesar do ponta do queixo dele estar adequada, esse avanço mandibular ele não iria permitir que o paciente tivesse uma definição da mandíbula,
o que era uma queixa dele, principalmente na região de ângulo. Então, o que é que a gente optou? Em realizar o procedimento cirúrgico da cirurgia ortognática, fazendo um avanço ali de mais ou menos 10 milímetros nesse cimento. É um avanço bastante significativo. No entanto, quando a gente olha o antes e depois aqui do ponto de vista frontal, essa mandíbula ainda assim não apresenta definição. Apesar de, do ponto de vista do perfil, a gente conseguir melhorar isso de forma bastante significativa. Mas aí a gente teve que planejar o quê? Conseguir melhorar essa projeção lateral, como vocês estão vendo nesse vídeo aí. E como é que a gente vai conseguir melhorar essa projeção lateral? Através de implantes customizados que foram feitos para a região do ângulo da mandíbula. Então, neste caso aí, a gente também fez próteses de forma customizada, individualizadas para esse paciente e que neste caso apresentavam uma projeção lateral de 5 milímetros, tá? Então a gente conseguiu aí melhorar bastante essa projeção. E aqui vocês estão vendo o mapa de cor onde é que você tinha esses 5 milímetros, principalmente na região de gônio, que é uma área, né, localizada ali na base da mandíbula. E aqui a gente vê o paciente 6 meses após a sua cirurgia, está ainda na fase de finalização ortodôntica, mas sem dúvida quando a gente compara, né, o antes e depois dele, a gente vê aqui o perfil dele mais adequado. E quando a gente compara aqui, a gente vê que essa mandíbula agora, ela tem um posicionamento mais quadrado, sendo isso daí ficando de forma estável no paciente, certo? Sem a necessidade de reaplicação. Então a gente vê agora uma mandíbula bem mais desenhada, onde você não tinha nenhum tipo de desenho mandibular. Então, pessoal, as próteses faciais, ela vem justamente para complementar aqueles tratamentos no qual o paciente passa muito tempo realizando os preenchedores, ou então quando uma grande quantidade de preenchedor é necessário para a realização da harmonização facial. Então a gente pode chamar isso aí de uma harmonização facial definitiva, com um índice baixo de complicação, uma recuperação rápida e um resultado bastante permanente. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem ligados no nosso canal, que a gente tem muito conteúdo sobre cirurgia para falar com vocês.